Aleluias. Graça e paz, igreja. Que maravilha estar com vocês outra vez. Que maravilha ver o rosto de vocês. Que coisa linda ver a igreja linda do Senhor. A noiva adornada, a noiva imaculada, a noiva santa e sacrossanta que o Senhor vem buscar. Eu não sei como foi que você chegou aqui, queridos. Eu cheguei com uma roupa que não era para mim ir, porque meu esposo esqueceu de trazer na hora a roupa que estava na costureira. Era uma roupa bem linda que eu tinha preparado para vir hoje, mas ele chegou atrasado, eu tive que colocar essa. O óculos esse, cadê Rebeca? Rebeca, glória a Deus por sua vida. Rebeca trouxe agorinha, gente, o óculos, porque o meu estava quebrado. Meu Deus do céu! E nós estamos falando sobre emoções saudáveis. Sabe, queridos, que às vezes, para nós sairmos de casa e chegar até aqui, eita Deus, só eu e você sabemos, não é? Quais são os desafios que nós enfrentamos para chegar até aqui. E às vezes coisas básicas como a roupa que nós não queríamos, o óculos que estava quebrado, ou o esposo que atrasou a roupa, ou a esposa que atrasou o esposo, o filho que chorou na hora de sair de casa, ou o bebezinho que fez cocô na roupa na hora que a gente estava pronta para vir. São tantas e tantas coisinhas que podem fazer com que as nossas emoções se desajustem. E eu disse: Rebeca, o meu óculos está quebrado, e agora como é que eu vou ministrar? Então já estava no script do Espírito. Vou avisar a todos que mesmo com o óculos quebrado, a unção que para sobre os filhos de Deus não pode nos parar nem roubar nossa alegria. Mas sabe que Deus, o meu e o seu Pai, se preocupa com os detalhes. E Ele sabia que eu ia ficar desconfortável falando com vocês, falando com os filhos de Deus, falando com vocês que estão aí do outro lado com o óculos quebrado. O Espírito nos conhece. E Ele disse: deixa eu providenciar. Quantos sabem que o milagre está na milha extra? E Rebeca corre lá na ótica e traz então o óculos. E Tia Cá não precisou ministrar com óculos. Obrigada, querida. Com a perna quebrada, amém? Vocês gostaram desse óculos? Lindo, né? Maravilha. Vamos orar, queridos? Curve as suas cabeças. Fale com o seu Pai nesse momento. Diga para Ele quais são as suas expectativas nessa noite. O que é que você veio buscar? Você já se rendeu? Você já se deu a Ele nessa noite? Um louvor tão maravilhoso, aonde nós podemos perceber uma atmosfera palpável de unção. Unção que despedaça jugo. Unção que vai quebrando as correntes e as cadeias. A unção que está nesse lugar ajusta as minhas e as suas emoções. A ansiedade precisa bater em retirada, porque o nome de Jesus Cristo, que é sobre todo o nome, não permite que exista ansiedade, medo, angústia, qualquer tipo de transtorno que abale as emoções dos seus filhos. E nessa noite, Pai, nós reivindicamos, Papai, reivindicamos, ó Espírito, o mover sobrenatural, aonde a Tua palavra vai nos encontrar nessa noite. Nós não sairemos daqui da mesma forma, porque independente de como foi o meu dia ou o dia dos meus irmãos, nós somos abastecidos quando decidimos beber da Tua fonte. Fonte de água viva, fonte de água limpa e pura. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Papai. Fala conosco nessa noite, doce Espírito.
Seja livre nesse lugar. Usa-me, ó Pai, nas tuas mãos como um canal desobstruído, ó Deus. Que a tua palavra possa nos encontrar, nos abastecer, nos vivificar. Porque a tua palavra, ela corta, ela vai aonde ninguém pode ir. E ela vai ajustando o que está desajustado. Que a tua palavra chegue no nosso íntimo, Pai, nessa noite. Ajusta tudo aquilo que precisa, Papai, para que a tua noiva linda, adornada, imaculada, te espera ansiosa, e que tu possa nos encontrar, Paizinho, sem mancha e sem mácula, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Louvor, pode sentar um pouco. Ixi, a Aline está em pé. Vocês sabem que eu amo quando tem alguém tangendo, né, para mim. Mas será que não tinha como arrumar uma cadeira para a Aline? Para não se cansar? Eita glória! O tempo de Tia Cá, então, começa agora, né? Gestão de culto, em nome de Jesus. Oficialmente, graça e paz. Graça e paz para vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo através desse canal aqui da nossa igreja. Seja tremendamente abençoado. Que essa palavra consiga encontrar a sua necessidade aí, que ela se faça rema na sua vida, aí onde você está. Amém? Estamos então nas super quintas, finalizando essa quinta com a temática emoções saudáveis. Que responsabilidade! Passar aqui então, fechando, depois de ter passado tantas ministras poderosas, aonde nós tivemos balizações para nós andarmos, reinarmos em vida com emoções ajustadas. E hoje não vai ser diferente. Sabe que existe da parte de Deus sempre uma porção nova para mim e para você. E que a cada manhã, a cada noite, a cada momento que nós decidimos nos reunir em prol do nome dEle, Ele se faz presente e a palavra se faz rema em nós e vai de acordo às nossas necessidades. E a gente viu tantas definições, mas eu quero balizar com vocês nessa noite a nossa ministração, abrindo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. Tem uma versão aberta na minha Bíblia, meu amor, por favor, o meu celular. Você abre comigo Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada. Foi uma versão que eu achei assim bastante pertinente para nós balizarmos a nossa temática nessa noite. Diz assim, Deuteronômio 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da sua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Repita comigo: ajustar as emoções é responsabilidade minha. Então, o que significa essa palavra emoção? Emoção, ela é derivada de uma palavra latina que significa emovere. Emovere. O prefixo e significa para, fora. E o R significa passar. Então, emoção significa mover-se de dentro para fora.
Podemos dizer que é um modo de comunicar os nossos sentimentos mais importantes através de atitudes. Nós vimos aqui também balizações sobre o que eram emoções e nós aprendemos que emoções vão sempre gerar o quê? Sentimentos. E os sentimentos vão gerar o quê? Ações. E a depender de como são essas ações, nós podemos gerar vida ou gerar morte. Emoções inteligentes vão sempre gerar sentimentos inteligentes que vão gerar reações inteligentes. Emoções ruins vão gerar sentimentos ruins que vão gerar comportamentos ruins, atitudes ruins. Amém? Até aqui tudo bem? Sabemos que emoções geram sentimentos, que geram comportamento, nós já falamos. E todos os dias acontecem cascatas neuroquímicas no nosso organismo que contribuem para que nós tenhamos emoções mais estáveis, saudáveis ou não. O nosso cérebro é composto por milhões de neurônios. Muitos, aliás, bilhões de neurônios. Nós temos em média no nosso cérebro 86 bilhões de neurônios. Sendo que 16 bilhões deles estão localizados nessa região aqui, gente. Aonde nós denominamos de córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro aonde é responsável pelas tomadas de decisões, aonde é responsável pelos ajustes de emoções, digamos assim. É nesse córtex aqui que nós temos raciocínio lógico. Quando essa região, com essa quantidade de neurônios que é um pouco menor do que todo o nosso cérebro, ela fica desativada ou ativada equivocadamente, nós temos emoções desajustadas. Dentro do nosso cérebro também tem uma outra região que se chama locus coeruleus. O locus coeruleus é uma outra região do nosso cérebro que tem a menor quantidade de neurônios. Lembrem, uma quantidade bilionária de neurônios em todo o cérebro. O córtex pré-frontal tem uma parte desses neurônios e tem uma pequenininha, que é o locus coeruleus, que tem uma quantidade mínima de neurônios. Todas essas explicações vai servir para balizar o que nós vamos falar no decorrer dessa ministração. Amém? Esse córtex pré-frontal, para que ele consiga manter essa quantidade de neurônios suficiente para que ele consiga tomar decisões assertivas, ajustar tudo aquilo que precisamos fazer no dia a dia, ele precisa de matéria-prima para se alimentar. Perguntem para mim, que matéria-prima é essa? Atitudes básicas que nos causam prazer. Prazer, Karine? Todas as atitudes que nos causam prazer e que não instabiliza as nossas 3 dimensões. Quantos sabem que nós somos espírito, que habitamos em um corpo e possuímos o quê? Uma alma, aonde estão as nossas emoções. Todas aquelas atitudes, todas aquelas situações que nós podemos nos submeter a elas, ou nós podemos praticar no dia a dia, que nos causam prazer e causam bem-estar, não causam instabilidade nessas 3 esferas, nós dizemos que são saudáveis para nós de um modo geral. Amém? Exemplo, estar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, praticar uma atividade física que lhe dê prazer. E eu abro parênteses aqui, a atividade física que nos dá prazer não é a atividade que a nossa amiga pratica, não. Alô? Gente, atividade física que lhe cause sensação de bem-estar. Caminhar na perimetral, viajar. Tem gente que gosta de viajar, não gosta de praticar atividade física na academia, mas gosta de nadar, andar de bicicleta. Eu não gosto tanto de viajar. Eu gosto de ir para o sítio. Eu gosto de ouvir, de perceber a natureza. Eu gosto de sentir a natureza.
Não está errado quem gosta de viajar e nem está errado quem gosta de ficar quieto ouvindo os barulhos dos pássaros. O meu córtex pré-frontal e o seu córtex pré-frontal precisa de matéria-prima daquilo que lhe causa sensação de bem-estar. Não é aquilo que causa sensação de bem-estar para a maioria do grupo que você convive. Quantos de nós nos submetemos a um tipo, a um estilo de vida, porque um certo grupo está vivendo daquele jeito, fazendo aquelas mesmas coisas, e nós acabamos por copiar. Por quê? Porque nós somos seres que não queremos viver excluídos. Nós acabamos querendo fazer tudo conforme todos fazem, porque nós tememos nos sentir o quê? Rejeitados, diferentes. É aí aonde entra essa fala em Deuteronômio que nós vimos hoje, aonde fala que nós precisamos cuidar bem da nossa própria alma, alimentar, dar subsídio diário para que essa mente continue se alimentando bem, para que tenha sentimentos bons e comportamentos assertivos. Amém? Vamos seguir. Então esse córtex precisa da matéria-prima. Outra coisa que é importante nós frisarmos nessa noite, nessa introdução, é que o nosso cérebro, ele pode ser remodelado. A nossa estrutura cerebral, anatomicamente, inclusive, ela pode ser remodelada, bem ou mal, de acordo com os estímulos externos que eu decido me expor. O nosso cérebro pode, inclusive, passar por um processo de morte neuronal. Lembra lá atrás que eu falei de uma pequena região chamada locus coeruleus? Essa pequena região que tem um pouquinho só de neurônios. Quando eu hiperativo ela de forma negativa, e nós vamos falar como é que a gente hiperativa o nosso cérebro de forma negativa já ali na frente, eu mato neurônios. Então eu causo uma neurotoxicidade, eu vou causando toxicidade cerebral e aí eu mato neurônios em algumas áreas cerebrais e eu comprometo toda a minha vida. Vamos andar. Estudos recentes mostram resultados drásticos no nosso corpo por causa de uma mente exageradamente errada. Uma mente doente causa corpo doente. Tem um estudo recente da Penn University e outro estudo balizado com essa mesma universidade sobre as doenças que o corpo expressa por causa de uma mente doente. Foi balizado com outro estudo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, aonde mostra que uma área do nosso cérebro hiperativada negativamente, como é por dizer o hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso cérebro que esses dois estudos mostram que se 30 minutos, apenas 30 minutos diários de pensamentos negativos, com ações erradas, sentimentos errados, todos os dias, eu posso hiperativar essa área, fazendo com que essa estrutura anatômica seja, então, remodelada de forma ruim. E lá na frente, esse paciente pode ter uma doença devastadora só por causa de 30 minutos todos os dias, pensando errado, gerando sentimento errado e comportando-se de forma errada. Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que causa desestruturação, principalmente dessa área chamada hipocampo. E essa área chamada hipocampo, queridos, conforme nós vamos hiperestimulando ela negativamente, com ódio, sentimentos ruins, chega um momento aonde a função dela não é desempenhada como deveria. O hipocampo, ele é responsável pelas memórias, tanto passada como memórias atuais.
O paciente com Alzheimer, ele tem a característica de que ele lembra de muita coisa do passado, não é isso? Ele lembra das coisas que ele fazia lá quando era criança. Se ele era um comerciante, ele lembra do que era que ele vendia. Se ele era um cantor, ele lembra das músicas que ele cantava. Se ele era compositor, ele também lembra. Mas ele não lembra de coisas exatas como a hora de comer, coisas básicas como vestir. Quantos de nós hoje estamos hiperestimulando essa área, com tantos bombardeios diários, e a gente fica, onde foi que eu deixei isso? Não é verdade? Aonde eu deixei isso? Isso, quando acontece o tempo todo, eu começo a gerar dentro de mim. Eu começo a jogar para o meu organismo substâncias que vão desativar tudo aquilo que Deus fez totalmente ajustados. E essa área, quando ela é hiperestimulada, então, ela joga para o meu organismo neurotransmissores ruins, digamos assim. Substâncias que não são boas para o nosso equilíbrio emocional. Uma outra área também que é muito hiperativada e que joga substâncias contrárias para o meu e para o seu corpo, é uma área chamada hipotálamo. Gente, quando eu decido todos os dias brigar pelas mesmas coisas dentro da minha casa, tipo a toalha na cama, o livro do menino fora do lugar, quando eu decido sair da minha casa todos os dias reclamando pelo trabalho que eu vou ter, quando eu decido reclamar, e eu só reclamo, quando eu tenho emoções desajustadas todos os dias, eu hiperativo essa área. Eu fiquei triste porque ainda não deu para projetar. Eu fiz uma projeção bem boa, mas vocês são inteligentes porque o espírito de sabedoria está sobre nós e nós vamos entender tudo isso que é muito importante para a nossa vida e para culminar essa ministração. Então, o hipotálamo, quando ele está hiperativado por emoções como ansiedade, medo excessivo, rancor, ódio, falta de perdão, ele vai ativar uma áreazinha paralela a ele, que eu anotei porque eu não lembro de cabeça, que é a hipófise. Vocês não precisam lembrar, é só para entender o que acontece. Junto com o hipotálamo tem essa hipófise. Essa hipófise, então, se sente em perigo. Eita, algo está acontecendo. Essa mulher está muito estressada, esse homem está muito estressado. Ele joga uma informação de imediato para uma outra área chamada adrenal, que as glândulas ficam em cima dos rins, suprarrenais. Ali ele vai ativar. Então, esse organismo começa a ativar adrenalina. A adrenalina produz um outro neurotransmissor que em grande quantidade é ruim para nós, que é a noradrenalina, e chega no cortisol. A gente sempre ouve falar do cortisol, né? Mas não entende como é que ele foi fabricado. Vocês entenderam agora? Eu coloco sentimentos, aliás, eu coloco emoções para dentro ruim, que gera sentimentos, que me dá um comportamento de estresse, de explosão, ou de introspecção, de choro, de mágoa, de tristeza. E aí eu vou ativando essas áreas e o corpo começa então a adoecer. Por quê? Esse corpo diz assim: ei, eu estou em perigo. E o cérebro e o coração, que são os órgãos vitais, considerados vitais, ele começa a pegar oxigênio e glicose de todos os outros órgãos. É agora que a gente chega nas doenças psicossomáticas. Aconteceu toda essa cascata errada de informações contrárias, de hiperestimulações em áreas do nosso cérebro de forma errada. E começamos então a produzir substâncias ruins. O meu corpo diz: estou em perigo. O cérebro e o coração vai lá no intestino, começa a pegar glicose para sobreviver, para nós não morrer. Começa a pegar oxigênio lá do intestino, para a gente continuar vivo. E aí começam os problemas intestinais, constipação, diarreia. Fazem todos os exames e não dá nada. Toma
todas as medidas cabíveis, como uma alimentação balanceada, pratica exercício, come muita fruta, toma muita água, come bastante verdura, ingere tudo aquilo que o nutricionista coloca e está constipado ou está com diarreia. Acenda-se o sinal vermelho nesses casos. O cérebro e o coração, para não pifar, está buscando energia nessa fonte. E aí ele adoece. Energia a mais do que se precisa. Vocês estão comigo? Da mesma maneira, esse cérebro e esse coração, se vê em perigo, vai lá nos rins. Busca também energia, glicose e oxigênio lá nos rins. Começam então os quadros de infecções urinárias recorrentes. Gente, eu tenho crianças no consultório que são crianças bombardeadas nas emoções por um motivo ou por outro, que elas estão sempre com quadro de infecções urinárias sem nada nos exames de urocultura e nem nos exames de sumário de urina comum e corrente e nem muito menos alterações anatômicas em ultrassons de rins e vias urinárias. Cérebro e coração se sentindo em perigo, buscando então no rim aquilo que ele precisa para sobreviver. Ele chega na pele também. As doenças psicossomáticas chegam na pele. Ele precisa sobreviver e vai lá na pele buscar fonte de energia para viver. Aí a gente começa a ver as doenças psicossomáticas da pele, como lúpus, eritematoso sistêmico. Nós começamos a ver tantas doenças como... Sempre eu esqueço essas doenças, gente. A psoríase, a esclerodermia. Tudo doença causada por emoções desajustadas. Calma. Quando eu digo emoções desajustadas, não me olhe querendo jogar pedras. Emoções desajustadas não necessariamente é você sair gritando por aí. As suas emoções desajustadas podem ser também você prendendo, por um motivo ou por outro, sentimentos. Você tem medo de exacerbar, você tem medo de falar para o seu esposo. Ei, atenção mulheres. Quantas de vocês aqui, quantas mulheres aqui que vão levar as crianças no meu consultório? Quantas mulheres que estão aí me assistindo, que vão levar crianças no meu consultório, que elas chegam assim, ó. Eu fico 5 minutos com a criança e 1 hora com as mulheres. Tá aqui minha secretária, um beijo para minha secretária e a mãe dela que está aqui, ela é meu anjo da guarda. Seja muito bem-vinda, viu, minha linda? Tá aqui que ela acompanha isso diariamente e ela vê, ela bate na porta. Doutora Karine, o paciente está esperando, às vezes 1h30 de relógio. As mulheres totalmente instáveis emocionalmente. Sabe por quê? Não conseguem conversar com seus esposos. Dizer, eu estou cansada. Me ajuda. Ei, me trate bem. Ei, marido. Eu sou a sua mulher. Eu sou aquela que você decidiu amar e deixar tudo um dia. Agora nós estamos com 3 filhos. Eu tenho a casa para arrumar. Eu trabalho fora. Eu preciso chegar a te dar carinho também. Tenha paciência comigo. Elas não falam. E quando elas vão no consultório, elas desabam. Doutora Karine, me ajuda. Eu não estou aguentando. Eu não estou dormindo bem. Eu estou tendo recorrência de infecção urinária. A minha imunidade está baixa. Porque a mente doente afeta a imunidade. Nós vivemos doente no corpo quando a mente está doente. Esposos que chegam também. A gente vê aqueles esposos assim todo acabrunhado. Muitas vezes é o contrário também. Chega aqueles esposos acabrunhados para levar os filhos. Pergunto, cadê sua esposa? Nem vejo mais, ela só trabalha. Me esqueceu. Doutora, eu que dou banho nesse menino. Doutora, eu que faço tudo nesse menino, não sei mais nem se eu tenho esposa. Minha esposa faz tempo que não me vê como marido dela. E você já falou isso para ela? Não, estou deixando. E aí nós vamos empurrando o lixo para debaixo do tapete.
E as emoções vão se desajustando e nós vamos adoecendo. E cada dia que passa, áreas específicas do nosso cérebro vão sendo hiperativadas e levando e causando doenças psicossomáticas. Aonde o nosso corpo responde e grita. E aí vai no fígado. A gente vê enzimas digestivas altas, TGO e TGP lá em cima. Paciente malhando, dormindo bem, fazendo tudo certinho. Mas nutrindo o sentimento. Às vezes traz consigo uma pessoa presa lá do passado, não consegue liberar perdão. Não está bem com o marido, não está bem com a esposa. Não está bem com os filhos, não está bem no trabalho, mas precisa manter o equilíbrio de santo e santa. A gente levanta então a cabeça e nós somos estrategistas o suficiente para falar um português gospel maravilhoso. A gente chega na igreja e diz, graça e paz. A gente olha para o irmão e diz, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Cada denominação com seu crentez gospel, não é assim? E às vezes as emoções desajustadas. Sabe, querido, que Jesus está voltando para levar uma igreja ajustada nas 3 esferas. No corpo, no espírito, mas também na alma. Amém? E aí a gente podia falar de muitas doenças. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral sistêmico, que antes acontecia só em adultos, idosos. Hoje está acontecendo em jovens. Recentemente nós ouvimos aqui um caso de um dentista super jovem. Chegou na clínica convulsionando. Como assim, queridos? As doenças que antes eram de pessoas acima de 70 anos, hoje está em jovens. Todo mundo acelerado demais. O devocional de Rick Renner hoje do Pedras Preciosas, ele dizia assim, ele puxava a orelha da igreja e dizia, sabe por que as emoções estão todas desajustadas? Porque nós estamos trocando de lugar aquilo que é eterno pelo que é passageiro. Nós estamos correndo tanto, acumulando tantas coisas e esquecendo de acumular tesouros no céu, aonde a prata não pode roer e aonde as nossas emoções vão estar centradas, querido. A gente olha para um irmão e diz, eu estou correndo. O outro diz, é correria. O outro diz, é correria. O meu saudoso pai dizia, eu não aguento mais ver todo mundo dizendo que está só correndo. Ele odiava ver alguém dizer, ei correria, ei correria. Ele dizia, corre porque quer. Ninguém obriga a correr tanto. E lá em Deuteronômio nós lemos que nós somos responsáveis, queridos. Sou eu e você que temos as ferramentas para dar a matéria-prima que essa região precisa. Lembra daquela outra região pequenininha que eu disse? Que nós podemos matar essas pequenas quantidades de neurônios existentes nessa região chamada locus cerúleus. Sabe como? Celular. Eu digo que celular é a arma mais poderosa que o diabo tem. Eu odeio celular. Perdão, Jesus, pela palavra. Mas é terrível. Gente, a gente está hiperativado o tempo todo. Parece um órgão adicional. Se a gente perde o celular, parece que perdeu uma mão. Fica todo mundo maluco. A gente chega em casa, tem que olhar os 30 grupos antes de dormir. Eu hiperativo essa região que não pode ser hiperativada porque mata neurônios. E ela tem bem pouquinho. Aí todos os dias a gente está ali, ó. Deu sono. Acha que deu sono porque está fazendo bem. Não. Você vai dormir e a fase que você deveria relaxar, que é a fase chamada fase REM do sono, você não vai descansar. Você vai acordar com a sensação de quê? De cansaço.
não dormiu. Quem está do lado vê você roncando, mas o teu cérebro foi hiperestimulado, querido. Você deixa o seu filho fazendo a tarefa sozinho e vai ali hiperativar o locus coeruleus. E quando você hiperativa essa região, você fica tão estressado, mas tão estressado. Minha secretária que o diga, né? Eu já fiz uma lista assim para meus pacientes. Só respondo mensagem tal hora. A gente não consegue, queridos. Não tem condições, mas a gente quer dar de conta do mundo através do celular. E aí nós estamos perdendo o básico daquilo que é eterno. Nós estamos deixando em segundo lugar as ativações que dariam matéria-prima primordial para o meu e para o seu cérebro, fazendo com que nós desenvolva emoções saudáveis diárias a partir de estímulos saudáveis, a partir de criação de neurotransmissores saudáveis. É inadmissível que um homem e uma mulher de Deus saia de casa sem fazer o seu devocional e sem ter o seu tempo com Deus. Como é que nós vamos dar matéria-prima? Os cientistas já falam sobre o ponto de Deus no nosso cérebro, provado por neuroimagens. Tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, na região parietal. Os estudos de neuroimagem mostram grupo de pacientes que estão orando, rezando, e mostra grupo de pacientes que não têm vida devocional. O cérebro deles pipoca. E o cérebro desses outros, olha, ajustado. É ciência, queridos. Mas a ciência, balizada com a palavra, a gente não quer, né? Olha o que diz lá em Tiago 1:21. Você não precisa abrir. Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada. Quando nós acolhemos essa palavra, Tiago diz que ela tem o quê? A capacidade de salvar o que? O nosso corpo? Não, a nossa alma. É lendo a palavra que eu vou encontrar subsídio para salvar a minha alma. Domine-se. Cuide daquilo que ninguém pode cuidar para você e por você. Provérbios 25:28. Assim como uma cidade aberta, sem muralhas. Gente, isso é muito forte. Assim é o homem sem autocontrole. Que coisa feia. Homens e mulheres de Deus descontrolados. Mas o português gospel está uma maravilha. Aleluias. Deus é bom. Maravilha. Tudo bem, irmão? Graça e paz. Quando chega em casa, arranca a capa de Naamã. Lembra de Naamã? Naamã vestia aquela capa, ia para frente das batalhas, mas quando chegava em casa, a esposa e a escrava de Naamã via a lepra que existia nele. Queridos, nós aqui, é muito fácil nós sermos crentes de verdade com emoções saudáveis. Vai perguntar quem é a gente para o nosso marido. Vai perguntar quem sou eu depois que chego de um plantão para o meu marido. E deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra para que você salve a sua alma. Ninguém vai se compadecer da sua sobrecarga. Eu vou falar de novo, que é para mim ouvir. Ninguém, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, não vão compadecer dos quilos e quilos e toneladas de sobrecarga que você decidiu colocar sobre as suas costas. É você quem decide. É você que faz a sua agenda. Hoje a minha secretária me disse: está vindo um bebê de urgência de Marcolândia. É decisão minha ou não atender na hora do almoço, queridos? É decisão minha ou não atender na hora do almoço? Nós precisamos aprender a dizer não, querido. Nós não vamos dar conta do mundo todo.
conta. Aleluias. Nós precisamos buscar quem resolve. Nós ligamos para a nossa melhor amiga. Nós ligamos para o nosso melhor amigo. Eu digo, Wesley, por favor, me ouve. Não necessariamente você precisa ser escandaloso ou escandalosa como eu. Mas às vezes você diz assim, né? Para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe. Mamãe, quero falar. Não, eu digo assim, Wesley, por favor, me ouve. Mas às vezes ele está ali fazendo uma coisa e outra. E tem Pedro e tem Karen. Aí não me dá atenção. Aí eu vou dormir triste e choro. Porque já estou um dia no plantão, já estou outro, já fiz não sei quantas consultas. E decidi me sobrecarregar. E o meu esposo já fazendo tantas outras coisas. Ele está 2 semanas aqui na igreja, queridos. Glória a Deus pela vida dele. Vamos dar uma salva de palmas para a equipe de construção dessa igreja? Ele está 2 semanas que eu não vejo mais meu marido. Então, às vezes, com tantas coisas paralelas, aí a gente fica ali sucumbida. Ai, como eu estou cansada. Maiele, ore por mim. Fulano, me ajuda. Ei, queridos, vamos na fonte. A Bíblia diz, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Em outras versões diz a minha canga, que é suave. Sabe, querido, quando a gente pega a canga e o jugo, nós não estamos trocando algo por um que é pesado, não. É assim. A canga de boi, não anda 2 bois juntos? Quando nós decidimos entregar tudo nas mãos do Senhor, a gente troca o fardo. Pega o dele que é suave. E a gente pega a palavra, coloca sobre os nossos lombos. E o Espírito Santo, ó, dentro e do lado, paralelo. Como se fosse 2 bois andando com a canga. Um boi não vai comer capim e o outro boi vai comer milho, não. Os 2 bois vão andar juntos. Quando eu decido pegar a canga do Espírito, que é a palavra, e colocar sobre mim, eu ando junto aqui, ó. Quando eu estou indo para o lugar errado, o Espírito diz, ei, lembra, você está com a minha canga sobre você. O que é que a minha palavra diz, filha? Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, olhai para as aves do campo. Elas não precisam se preocupar com o que vão comer, nem com o que vão vestir. Nem o rei Salomão, filhinha, com toda a sua majestade, conseguiu se vestir como elas. Imagine vocês, que são meus filhos. Quando eu pego a palavra e coloco para ser a minha canga, eu sou balizada e caminho junto. E ouço a voz e entendo que caminho eu devo ir. E as emoções se ajustam. Venham a mim. Jesus está dizendo, é eu que resolvo. Ponha sobre mim, sobre vocês a minha canga. Senta e aprenda de mim. Ei, querido, cuidado com a soberba. Cuidado com eu já sei tudo. Eu tenho tantos cursos. Karine, eu sou expert na neurociência. Estou sendo convidada agora para ir para Mato Grosso do Sul. Fechei um contrato agora em Lagoa Grande, só na área de neurociência. Sentar aqui para ouvir outras pessoas falar sobre emoções, não vou fazer isso. Queridos, a soberba precede a queda. Nós precisamos sentar todos os dias para aprender dele. Nós aprendemos dele no secreto, mas nós aprendemos dele também no coletivo. Aí, sim, acharás descanso para a tua alma. Filipenses 4:4. Alegre-se, ore. É possível alegrar
Nós vimos que quando nós alegramos, nós movimentamos músculos da nossa face que ativa áreas do nosso cérebro e produzimos neurotransmissores maravilhosos que nos deixam emocionalmente estáveis. Sorria. Um dia na nossa mesa, eu já vou terminar, gente. Um dia na nossa mesa, o Wesley estava assim. Aí Karen disse: o que foi, papai? Aí olhou para mim, eu estava: mamãe, o que é que você tem? Ei, querido, nós somos espírito, energia. Todo mundo que está perto de nós, se tem uma cara encramunhada, nós não fazemos mal só para a gente, não é para todo mundo que está perto. Concentre no seu propósito. Concentre no seu propósito. Ei, Steve Jobs. Steve Jobs, né? Ele só usava calça jeans e camisa preta. Ele não gastava energia cognitiva escolhendo roupa como a gente. A gente fica lá horas e horas gastando energia escolhendo roupa. Eu vesti 3 roupas para poder botar essa. Estraguei vários neurônios, triste porque não chegou na hora. Ele tinha que reter energia para poder dar as ideias milionárias para a Apple. Então ele só vestia calça jeans e camisa preta. Reserva cognitiva vai fazer com que você tenha emoções ajustadas. Agenda organizada. Não precisa fazer o que todo mundo faz, nem se vestir como todo mundo se veste. Faça o que você precisa fazer dentro do seu propósito. A minha coordenadora lá de Palmas, Tocantins, ela está me ouvindo. Eu disse que eu ia fazer uma comparação dela com Steve Jobs hoje. Ela coloca 5 blazers no carro, no banco do carro. Aí ela vai trocando. Doutora Bianca, uma das maiores neonatologistas do Brasil. Um beijo, minha amiga. Ela coloca, ela diz: eu vou perder tempo, Karine, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso estar gastando tempo como essas dondocas ficam horas e horas de frente do espelho. Eu preciso ganhar dinheiro, produzir. Aí ela coloca os blazers tudo lá e os escarpando no banco de trás. Eu não vou perder tempo olhando que roupa eu vou vestir. Ela disse que passa a semana todinha só com 5 blazers. E todo mundo pensa que ela está com vários. Deixar a adolescência emocional de lado. Paulo diz: quando eu era menino, eu discorria como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como um menino. Mas agora que eu sou homem, eu preciso ter atitudes de adulto. Lá em Hebreus 5 diz: quem se alimenta de leite ainda é criança, mas o alimento sólido é para o adulto. Às vezes nós estamos, querido, olhando a vida que o outro está andando e queremos andar junto. Nós estamos saindo do nosso propósito, abalando as nossas emoções, desajustando a nossa família, desajustando tudo que Deus tem para nós, frustrados e doentes. Nós estávamos prontos, de malas prontas, para irmos agora, em dezembro, de vez para o Tocantins. E o Senhor disse: stop, calma. Dentro do meu propósito você prospera e eu cuido de tudo para você lá. Ainda há coisas para serem resolvidas aqui. Ainda precisa de ajustes a serem resolvidos aqui. Não se pode ir só porque as emoções estão gritando. E as emoções gritam, queridos. Quando eu perdi meu pai, quem acompanhou aqui no início, eu achei que eu não ia viver. Mas nós não somos governados pelas nossas emoções. Embora elas sejam legítimas, embora vai doer quando você perder, quando você tiver uma decepção, mas você não pode ficar nesse lugar. Vidas precisam das suas emoções ajustadas. Eu não queria nem voltar para cá quando meu pai faleceu. E quando eu voltei, eu queria arrumar a mala e sair correndo. Tudo pronto. Serrolândia já estava entregue.
Doutora Bianca me ofereceu uma coordenação de uma UTI neonatal e ela me disse: eu tenho uma proposta irrecusável para você. Eu compartilhei com algumas pessoas aqui a mensagem dela. E ela disse: Karine, eu quero você perto de mim aqui nesse hospital. Ela está me assistindo. Eu tenho uma proposta para você. 40 mil reais. Gente, eu nunca vi esse dinheiro aqui em Araripina por mês. Nunca na vida. Sabe que dia era isso? A segunda-feira antes da reunião que ia ter aqui na terça-feira para dividir os departamentos. Eram 00:10. Eu compartilhei com Jeane, com as emoções daquele jeito, tudo parecendo que era para a gente ir. E eu decidi obedecer. E quando eu decidi obedecer, querido, veio a paz. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele se responsabiliza por ajustar, por nos ajudar a ajustar as emoções, queridos. Nós não estamos falando aqui sobre conto da carochinha, não. É real. Aonde está essa primeira pessoa que decide deixar a sua vida ser organizada, as suas emoções ser ajustada? Você é responsável por elas, mas você pode ter uma ajuda. Quando você levanta a sua mão e diz: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, Paracletos, o seu ajudador diário, entra e a partir dali você nunca mais vai estar só. Quando você se desajustar emocionalmente, Ele te lembra que você está desajustado. Aí você se recompõe e volta para o prumo. Aonde está a primeira pessoa que decide nessa noite entregar a sua vida para esse Deus que deu seu único filho para morrer por mim e por você? Todos crentes? Não deixe essa oportunidade, querido. Nós temos ali fora um grupo de acolhimento que você pode também estar lá fazendo a sua decisão. Eu não deixei aqui nenhuma indicação de livros hoje, porque atualmente eu estou lendo só o Pedras Preciosas e um livro de uma escritora cristã que ela é... Gente, eu anoto, eu sempre esqueço. A Ellen White. Desde 1883, a Ellen White falava sobre as doenças do corpo causadas por uma mente desajustada. E só hoje é que nós estamos tendo esse acesso melhor. Que você possa entender que o Senhor te fez perfeito e que você vai reinar em vida sim, nas 3 esferas. Amém?